Saudações para todas as pessoas que nos assistem. Eu gostaria de iniciar esta comunicação, que ao lado de outras compõe uma conversa, agradecendo aos diretores do Centro Cultural da Justiça Federal, senhor Antônio Ivan Atier, diretor-geral, e senhora Maria Geralda de Miranda, diretora executiva, bem como a Márcia Teixeira Cavalcante e a Maria de Oliveira, que cuidaram do convite que recebi e me ajudaram na organização do vídeo. A equipe do CCJF é protagonista neste evento, sem ela não estaríamos aqui. Registro meu contentamento em participar, por intermédio do Centro Cultural da Justiça Federal, da 18ª Semana Nacional de Museus, que tem por tema Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. O Centro Cultural da Justiça Federal, de modo sensível, redimensionou o tema proposto pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, e sugeriu que tratássemos da museologia social e direitos humanos. O tema me agrada. De minha parte, resolvi, sem abandonar a perspectiva da museologia social e dos direitos humanos, o tema me agrada, resolvi tratar de uma delicadeza dentro desse tema mais amplo e resolvi abordar o seguinte tema ou subtema, que eu poderia chamar de Museus em tempos de pandemia, novas construções solidárias. E afinal, esse foi o tema que eu resolvi apresentar. Estou em casa. Estamos em casa. E quem puder, fique em casa. A casa é um bom ponto de partida para pensar e conversar sobre museus, museologia social e direitos humanos. Como nos lembra o tropicalista Tom Zé, cada homem é sozinho a casa da humanidade. Cada homem e cada mulher. Cada pessoa é sozinha a casa da humanidade. Cada um de nós é a casa da humanidade. Essa é uma compreensão fundamental. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são a casa da humanidade. A humanidade está ancorada em nossos corpos, corações e mentes. Pensar o humano como casa da humanidade implica em admitir, no mínimo, a defesa dos direitos humanos como defesa da humanidade. A defesa do direito à moradia como direito humano. Implica em admitir o museu como casa e abrigo da humanidade. Sim, eu penso assim. Eu penso que os museus são casas e abrigos da humanidade. São casas de sonho do coletivo, como dizia Walter Benjamin. E por esse caminho, também podemos pensar o museu como um direito de todos. Não apenas um museu dado, não apenas um museu ofertado, por mais importante que ele possa ser, mas o museu como ferramenta, como processo, como um meio de produção de sentidos, valores e narrativas. Aquele museu que se faz sendo. É fundamental nesse caminho, por esse caminho, é fundamental democratizar ou pensar e praticar a democratização do museu como ferramenta, ou pensar a democratização e praticar a democratização da ferramenta museu. Os tempos de pandemia exigem novas imaginações, novas construções, novas imaginações museais e novas construções poéticas, políticas, museológicas. Bom, entrando no tema, museus em tempos de pandemia, novas construções solidárias. Em tempos de Covid-19,
os museus brasileiros estão fechados. Não apenas os museus brasileiros, mas é sobre eles que eu estou tratando. Os museus estão fechados. Viva! Viva os museus fechados, com todas as suas ambiguidades. É que eu digo, viva os museus fechados. É possível vivê-los fechados. Viver e deixar viver é um desafio que a todos, hoje, especialmente, nos toca. Os museus estão fechados. Uma pergunta que eu tenho insistido em fazer. Os museus estão fechados porque não são serviços essenciais ou estão fechados porque são essenciais? O que é? O que vem a ser um serviço essencial? É claro que nesse momento em que vivemos, há uma compreensão de que os profissionais da saúde constituem serviços essenciais, praticam, desenvolvem serviços essenciais. Da mesma maneira como os profissionais da limpeza urbana, da mesma forma como os profissionais da segurança, do mesmo modo como os profissionais que lidam com os alimentos e com todas as questões alimentícias e assim por diante. A questão é que o essencial não é dado para sempre. O essencial também é uma construção social. O essencial não é alguma coisa que, tendo se firmado como tal, siga permanecendo para sempre assim. O essencial diz respeito a tempos específicos, tempos determinados, né? Eu estou convencido, por exemplo, de que os museus são essenciais. Como dizia o poeta Ferreira Goulart, dizia e diz, porque o que ele disse está aí, está vivo, né? Mas ele dizia, a arte existe porque a vida não basta, a realidade não basta. Eu penso os museus por esse caminho. Os museus, antes de tudo, surgem do desejo de comunicação. E, nesse sentido, os museus assentam-se numa poiesis. Os museus constituem uma poiesis, constituem uma poética. Os museus, mesmo os que se consideram científicos, são, ou podem ser, eu diria, são mesmo poéticos. Afinal, há poesia na ciência. E esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Há uma extraordinária poesia nos profissionais de saúde que hoje estão atuando no Brasil. Né? Há uma poética sensível à vivência do trágico, à vivência do dramático. Né? E não falta, dentro desse quadro, o cômico, o mico. Mas, enfim, os museus têm uma dimensão poética e a ciência também tem uma dimensão poética. Isso é especial e é extraordinário. Não há oposição entre ciência e poesia, entre ciência e filosofia. Ao contrário, existem aí articulações, são construções humanas. O que importa é o saber fazer, produzir isso com sentido. E qual é o sentido? A conexão com a vida. A diferença está numa ciência conectada com a vida, numa poética conectada com a vida, ou numa arte conectada com a vida. Isso é que faz uma extraordinária diferença. Nós temos alguns pontos para o debate, até porque nesse momento não temos resposta alguma, né? Nós temos alguns pontos para o debate que são importantes nesse momento. Eu já tive a oportunidade de dizer isso em outra ocasião, recente, mas gostaria de voltar a pensar o desafio do museu pessoal. Cada um de nós constitui, ao longo de nossas vidas, nós vamos constituindo nossos museus pessoais. Dizem respeito às nossas memórias, às nossas histórias, às nossas construções simbólicas. A vida que vivemos, tudo isso vai construindo ali relações variadas. E essas relações também vão ganhando materialidades variadas, até porque não há essa distinção entre tangível e intangível, entre material e espiritual. Essas distinções não fazem parte da vida vivida, da vida prática.
E ao pensar no museu pessoal, nós também somos desafiados a pensar o museu que existe em nós e existe em nossas casas. A casa também é um museu. Pensar a casa como museu. A casa que guarda nossas memórias, nossos sonhos. Tudo está por aqui, tudo habita a nossa casa. Não é nesse sentido que alguns estudiosos e cientistas já disseram que a casa é uma representação da psique. Ou tem, pelo menos, uma correspondência com a psique. A questão que se coloca hoje, portanto, é a possibilidade de nós olharmos para os museus de um modo diferenciado. Olhar para o museu pessoal, olhar para a casa como museu e, a partir daí, construir outras possibilidades de museu. Pensar o território como museu, pensar a aldeia como museu, pensar a comunidade como museu, mas como um museu que não está conectado com a morte, e sim conectado com a vida em movimento, com a vida pulsante, com a vida que se faz, com a vida que reage, com a vida que luta, com a vida que enfrenta, quer enfrentar e enfrenta a Covid-19, que enfrenta a pandemia, que não se conforma com a possibilidade da morte. A possibilidade da morte está dada, mas a questão é, enquanto a vida, nós vamos viver a vida vivida. Vamos viver a vida com potência, com força. Essa é uma questão que interessa à museologia. E interessa à museologia social. Eu diria que, em tempos de pandemia, os museus e a museologia estão colocados diante de um desafio que não é novo, mas que se renova, que é a afirmação da humanidade. Que sentido faz um museu que não opera a favor da solidariedade? Que sentido faz um museu que não opera a favor da coesão social? Que museus fazem isso? Como podemos construir museus e operar com museus nessa direção? Eu digo que não é um desafio novo, porque isso já estava colocado, por exemplo, em 1972, na famosa Mesa Redonda de Santiago do Chile. Um desafio que, estando lá, em 1972, se renovou 43 anos depois, por meio da recomendação da Unesco de 2015, que trata da função social dos museus. Cada vez mais esse assunto volta, e agora, nesse momento, então, ele ganha uma dimensão especial. O que está acontecendo com os museus? Estão fechados. Mas que movimentos orgânicos, que movimentos, alguns mais visíveis, outros menos visíveis, estão acontecendo no âmbito dos museus? Que desafios se colocam para adiante? Quando eu penso que os museus são essenciais, com isso também quero dizer que os museus têm um papel forte numa perspectiva terapêutica, numa terapia da alma, numa terapia dos corpos, numa terapia dos corpos, porque os museus propiciam encontros de corpos, numa terapia de vida. Disso os museus tratam. E nesse sentido também eles atuam numa dimensão simbólica, numa dimensão sensível, numa dimensão concreta, prática, da vida cotidiana, da vida em relação, né? Os museus têm essa dimensão terapêutica que precisam cada vez mais ser aprofundadas. Eu vejo isso em muitos deles. Vejo, por exemplo, no Museu da República. Os jardins do Museu da República são potência de vida, são potência terapêutica, os encontros que promovem. É nesse sentido que os museus podem
e são celebrados como espaços de vivência, de convivência, espaços de encontro, espaços de celebração da vida. Há quem queira ver nos museus apenas a morte. É por isso que também não podemos deixar de criticar e combater a perspectiva dos museus necrófilos, das museologias necrófilas. Assim como se pode falar numa necropolítica, também se pode falar numa museologia, e se fala, e não é de hoje, numa museologia necrófila, que tem pouco interesse na vida, na celebração da vida e na vida em relação social. Se fala disso há bastante tempo. Bom, os museus estão colocados diante de desafios. Não temos, no momento, resposta para tudo isso. Mas temos questões, temos perguntas, e elas são importantes. Temos mais ainda. Temos sementes, germes que vão surgindo aqui, ali, né? Sementes criativas, sementes que vão nos indicando novas possibilidades de criação, de invenção, de construção museal, apontando em outras direções. Do que estamos falando? De que sementes estamos falando? De que germinações? De que irradiações estamos falando? Estamos falando, por exemplo, das práticas realizadas e desenvolvidas pelo Museu Casa Bumba Meu Boi, Raízes do Jericinó. E suas invenções de cestas básicas, e suas criações, e suas mobilizações comunitárias. Estamos falando dos museus indígenas do Ceará e sua potência criativa. Estamos falando do Museu Pitaguari, também no Ceará. Estamos falando do MUF, do Museu de Favela, e suas invenções, das atuações em rádios comunitárias, das atuações a favor da comunidade, das invenções que vão fazendo e vão criando. Basta ter atenção. Basta observar isso, basta acompanhar o que o Museu da Maré vem fazendo. São coisas extraordinárias. O que os pontos de memória, de um modo geral, lá em Terra Firme, no Belém, com articulações por meio do Museu Guild, né, mas também na Estrutural, em Brasília, né, são muitas as atuações que estão sendo feitas e elas precisam, inclusive, de ganhar visibilidade. Nesse sentido, fica aí uma sugestão para o Centro Cultural da Justiça Federal contribuir para que essas iniciativas inovadoras, essas novas imaginações museais ganhem cada vez mais visibilidade, porque elas estão falando de direitos humanos. Estão tratando disso que nós aqui estamos nesse momento discutindo, examinando, pensando. Elas falam disso, falam de cidadania, falam de direitos humanos, de museologia social concreta. Estamos falando do Museu de Septiba, aqui no Rio de Janeiro, com um trabalho extraordinário, e muitos outros. Não vou aqui esgotar, quero apenas registrar. Esse é um fato, é um fenômeno para o qual precisamos dar imensa atenção. Existem sementes novas, sementes inovadoras, sementes de agora, explodindo agora. E são explosões propiciadoras, produtoras de futuro. Um futuro cada vez com mais solidariedade. Bom, eu diria que nesses futuros, por exemplo, se enquadram um processo, um projeto delicadíssimo desenvolvido no Museu da República pelo setor de educação do Museu da República, chamado Palavra Bordada. Um projeto que, bordando palavras que traduzem em alguma medida sentimentos, percepções, ideias, memórias do tempo em que vivemos, do tempo de pandemia, projeta esperança, projeta futuro. Contra o medo dos tempos de pandemia, a criação de esperança, a criação de futuros. Isso é algo extraordinário. E é um projeto delicadíssimo. Né? Claro, feito por meio da tecnologia,
Mas o segredo do projeto não está na tecnologia. O segredo do projeto Palavra Bordada está numa nova imaginação, na possibilidade de criar novas relações, na possibilidade de investir no amor entre as pessoas, na solidariedade entre as pessoas. É isso que eu chamo de novas construções solidárias. O momento em que vivemos, ele não apresenta clareza, ou nós não temos clareza sobre o que vamos viver mais adiante, sobre as possibilidades que surgirão mais adiante. Temos aí um leque, né, de possibilidades. Aliás, eu lembro aqui do Pajé Barbosa dizendo que o museu é um leque de penas coloridas, ou de possibilidades coloridas. Nós também estamos vivendo isso, um leque de possibilidades. Nesse momento, né, é possível perceber que poderemos ter um futuro mais distópico. Poderemos ter um futuro com mais controle social, com menos participação, com menos democracia. Poderemos ter um futuro de controle absoluto das vidas dos seres humanos, das nossas vidas. Mas também temos aí uma outra possibilidade, uma outra pena dentro desse leque de possibilidades. Poderemos ter também aí um futuro de mais solidariedade, de mais coesão social, de mais dignidade humana, de mais participação, de mais cidadania, de mais democracia, de mais direitos humanos. Me repetindo, a questão nossa é: para onde vamos? Como cada um de nós vai se colocar diante desse quadro? Aonde vamos investir? Eu não tenho dúvidas. Da minha parte, estou interessado nessa articulação, colocada muito bem pelo Centro Cultural da Justiça Federal. A articulação entre museologia social e direitos humanos. Temos aí alguma coisa especial para pensar e praticar, apontando novas possibilidades, que eu chamei de novas construções solidárias, que envolvem mais laços sociais. Bom, o fato sabido e debatido é que o novo coronavírus escancarou as desigualdades, especialmente numa cidade como o Rio de Janeiro. Escancarou desigualdades. Isso também toca nos museus. As desigualdades foram escancaradas. E no caso dos museus, vamos apenas testemunhar isso? Vamos registrar essas desigualdades? Ou vamos contribuir para novas invenções, para um combate a essas desigualdades? Vamos produzir memória sobre o contemporâneo, guardando acervos, e eu penso que isso seja importante, os registros de memória dos tempos em que vivemos? Ou vamos investir também em outras possibilidades? Que outras possibilidades nós podemos visualizar? O investimento em novas construções solidárias, o investimento na dignidade humana, nos direitos humanos, isso está colocado para os nossos museus. E aí, finalizando, eu diria, estamos diante mesmo da necessidade de pensar os museus como territórios do e não territórios do é. Compreender que todo desejo de definir o que é museu e fixar o que é museu morre no limite da definição. Compreender que os museus podem ser isso e aquilo e ainda outra coisa, e também podem ser metamorfoses ambulantes e tudo ao contrário do que foi dito antes. Os museus são bons para pensar, mas também são bons para sentir, para intuir, para sensibilizar e para agir. Os museus são bons para a ação. Pensar os museus como espaços de relação e não de acumulação.
pensar os museus como práticas solidárias. Estamos colocados diante desse desafio, imaginar que os museus podem ser conectores de espaço e tempo e também conectores de pessoas e grupos sociais solidários. Reinventar museus solidários, decolonizar os museus. É isso que eu tinha para dizer no momento. Saúdo mais uma vez o Centro Cultural da Justiça Federal por ter me propiciado essa oportunidade de apresentar aqui uma rápida comunicação, sabendo que isso faz parte de uma conversa maior. Gratidão.